E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, eu quero colocar a reflexão aqui, passar para aqueles que se interessam em saber, uma reflexão, mostrar algumas partes da Bíblia em que prova que Jesus não era socialista, ok? As pessoas pensam que por causa do discurso socialista ser tão bonitinho, o discurso socialista ser aquele de amor, paz e tudo mais. Logo a gente vê, para quem vê a Bíblia, nota que Jesus não tinha nada de socialista. Aquilo que o pessoal às vezes fica utilizando e falando que Jesus era socialista, que o socialismo é a verdadeira catolicismo e tudo mais, é, apenas mais uma tática, sabe, da interpretação errada da palavra, querendo valorizar o socialismo. O socialismo está mais para ser uma obra e desejo do demônio do que para qualquer cristão de meia tigela. Então Cristo verdadeiramente não era socialista. Para começar, o nascimento de Jesus. Na verdade, não só Jesus, né? Os santos, não tem nenhum santo, nem antes do Antigo Testamento, nem no Novo, que tenha sido socialista. E na história de Jesus, Jesus, Maria e José, os pais de Jesus, também não tiveram isso daqui de socialismo. Né? Lembrando que socialismo é aquele tipo de gente que faz todos os seus movimentos, as suas lutas, manifestações, as suas formas de administrar, chega ao poder para crescer o poder do Estado. E crescendo o poder do Estado, o poder na mão de alguns poucos, né? E o que acontece? Logo que Jesus nasceu, a gente percebe que Maria e José tiveram a visita dos três reis magos, né? E naquele momento ali, eram três governadores de estados que estavam visitando Jesus, Maria e José. E ambos, os três, Jesus, Maria e José, viviam uma penúria, dificuldade financeira. Eles poderiam muito bem, os pais de Jesus, criar uma boquinha e falar, já que os três reis estão aqui, vamos verificar, ver se eles dão uma boquinha pra gente viver lá junto nesse estado, né? Lá, já que os três reis vieram adorar o meu filho, vamos fazer que ele encontre lá uma boquinha, né? Uma secretaria lá, para a gente poder mamar dinheiro dos contribuintes. Outra característica que tem é que Jesus, né, Maria e José eram trabalhadores, valorizavam a família. Né? José era o quê? Conhecido como carpinteiro. Né? Então, o socialista normalmente ele é conhecido como aquela pessoa que mama no sindicato, nos conselhos populares. E isso não era conhecido da pessoa de Jesus. Jesus era o filho do carpinteiro, ou seja, filho de um profissional, de alguém que produzia. Está mais ligado ao capitalismo, né? Do bom capitalismo. Então, já de ser trabalhadores, eles não eram socialistas. Socialista não gosta de trabalhar, né? No nascimento de Jesus, Jesus foi obrigado, logo no início da vida de Jesus, ele foi aquela pessoa perseguida pelo Estado. E você percebe que o socialista é aquele que dá todo o poder ao Estado. Um Estado grande, cheio de mãos, onde mete a mão na família, nas empresas e assim por diante. Os regimentos eternos, né? E Jesus, desde o início, Jesus, Maria e José, teve que fugir de Herodes. Herodes era o governante, era o dono do Estado, né? Naquela região onde Jesus vivia. Jesus foi perseguido por eles. Então, como é que Jesus poderia ser aquele homem socialista, sendo que ele, já de início, teve que fugir, né? Mais à frente na história de Jesus, no início da missão, Jesus ele vai para o deserto. Lá ele é tentado pelo demônio. Uma das coisas que o demônio oferece a Jesus é poder sobre os reinos da terra. O que Jesus faz? Jesus abstém, Jesus renuncia ao demônio. Ele fala tentativas, o demônio tenta Jesus no poder, né? Ter poder sobre dominar o povo, ser ditador, essas coisas todas, ter domínio, ter dinheiro, arrecadar muitos impostos e dominar o povo, oprimir o povo. Jesus renunciou tudo. Ele é o poder, Jesus, ele é rei do céu e da terra. Mas Jesus não quis esse poder estatal. Né? O demônio ofereceu a Jesus o poder dos reinos do mundo, assim como a ONU tem hoje. A ONU é esse órgão socialista ao qual Jesus já renunciou desde aquela época. Nas bem-aventuranças, outro momento de Jesus, ele ensinou como as pessoas viver de acordo com a justiça, respeitar o próximo, amar o próximo, que não é nada, completamente nada do socialismo. Outra característica do socialista é que ele não gosta de cumprir a Constituição já previamente estabelecida. Jesus, ele veio, entrou naquele momento da história e já tinha uma lei que é o Antigo Testamento.
Jesus falou, vocês pensam que eu vim abolir a lei? De maneira alguma, eu vim aperfeiçoá-la. Então Jesus não tem essa característica de revolucionário, querer revogar as leis. Ele não revogou nenhuma lei. Jesus ensinou que deveríamos dar esmola sem fazer qualquer alarde. O socialista, ele quando chega ao poder, ele começa a criar bolsas, né? Bolsa aqui para manter as pessoas na pobreza e gasta mais dinheiro na televisão para poder dizer que ajudou isso e aquilo e tudo mais. Jesus não é socialista nesse tópico aqui. Jesus ensinou que o homem tem que ter o que comer e vestir, mas não se preocupar, né? Isso não é modo que o homem preocupar-se com o comer e com o vestir. Né? Como vocês veem, as lutas de classe sempre fala que você tem direito de ter isso, ter aquilo e tudo mais. É o materialismo. Jesus bateu em cima do materialismo isso aqui. Jesus era uma pessoa que muita gente assusta quando a gente fala isso. Jesus era armamentista, ele era a favor das armas. Né? No Evangelho de São Marcos, Jesus fala, olha, comprai a espada. Né? Tem um momento em que Pedro desembaia a espada para poder atacar um soldado. Jesus fala assim, Pedro, embaie sua espada. Jesus não manda Pedro jogar a espada fora, manda Pedro guardar a espada. Então Jesus era favorável ao uso de armas. É assustador falar isso, né? Estou colocando aqui para poder estudar, quem quiser. Um ponto importantíssimo, Jesus chega e dá uma grande definição para o povo. No momento que Jesus fala assim, do momento que ele diz dessa maneira, dai a César o que é de César. César é a representatividade do Estado. Então Jesus separa esses poderes, presta atenção, ao Estado, dê ao Estado o que é dele. Então não é tudo ao Estado. Já define isso aí. Nós temos que ter algo a dar a Deus. Ou seja, uma parcela nós temos que dar a Deus, aquilo que é de Deus. E uma parcela ao Estado, aquilo que é do Estado. Ou seja, ao Estado nós não devemos dar tudo. Né? Devemos dar o mínimo, aquilo que é interessante para o Estado. Tem que ter imposto? Tem. Mas o imposto necessário. Jesus foi uma pessoa que, ele, além de não ser socialista, ele não era anarquista e nem metacapitalista. Ele era trabalhador, era filho de carpinteiro, possivelmente carpinteiro, e ele deu o imposto que tinha de dar. Outro momento que prova que Jesus não era socialista, na questão de dar poder, legitimidade ao Estado, poder de Estado soberano, sobre as leis, sobre a liberdade e vida do povo. Jesus não era isso, Jesus não era socialista. Ele veio para que todos tenham vida em abundância, para que todos tenham a sua liberdade, direito a viver, trabalhar, cuidar de seus filhos, conforme a lei interna da casa. Né? Eu citei alguns pontos aqui, Jesus, na verdade, ele fez ser perseguido pelo Estado, pelos socialistas da época. Não se chamava socialista, mas eram alguns imperadores. Um dos que andava junto com Jesus, o Judas, ele era essa pessoa que gostava muito de dar poder ao Estado. Né? É o Judas Iscariotes. Tanto que ele traiu Jesus acreditando que o Estado ia dar a libertação que ele acreditava dar. Como hoje os socialistas fazem. Acha que nós temos que dar poder ao Estado para o Estado depois vir nos dar a liberdade. Né? Então Judas preferiu entregar Jesus. Ele não entendeu a proposta de Jesus. E Judas foi lá entregar a vida de Jesus na mão do Estado, que matou, prendeu Jesus, matou e etc. Por aí por diante. Né? Jesus, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, como nós rezamos, né? Como nós dizemos nas algumas orações. Pilatos quem era? Era o representante do poder do Estado, do poder de César. Pilatos era o governante daquela região, né? E representava o poder de César, que era o grande imperador do Império Romano. Então, para vocês verem, como Jesus pode ser socialista se ele sempre teve esse embate com o poder do Estado. Né? Apesar que Jesus pagou o dízimo, o imposto, né, que deveria pagar. Ele cumpriu algumas funções que deveria, porque ele não era um anarquista. Ele sabia a importância do Estado. Isso é uma coisa. Mas ele não dava de forma extrema a transferir poder para o Estado. O poder da família tem que ser respeitado. O poder da vida do indivíduo tem que ser respeitado. O poder do Estado. Jesus respeitava o próximo. Respeitar o próximo é respeitar a liberdade e os interesses do próximo. Né? E isso não tem nada a ver com socialismo. Socialismo é aquele tipo de doutrina que quer que todos sejam iguais. Quer colocar uma régua onde todos estejam achatados abaixo dessa régua. Jesus foi julgado, né, e morto pelo poder do Estado. E depois nós sabemos da história que Jesus, ao ressuscitar, né, Jesus morreu, ressuscitou, e o crescimento do cristianismo, né, com Jesus ressuscitado, fez com que colocou ali o cristianismo versus o Estado. Todos os cristãos do princípio do cristianismo foram perseguidos pelo poder do Estado.
aqueles dominadores, os imperadores, tinham medo do crescimento daquele grupo pequeno dos cristãos. Tanto que os cristãos foram perseguidos, né, foram assassinados, colocaram eles em grandes locais para leões, né, decepar o povo, comer o povo, deixar os leões com fome para poder comer os cristãos. Então o cristianismo não tem essa proximidade de socialismo de maneira alguma. Não, entre essas e outras, é por isso que a igreja estabeleceu que não existe católico socialista. Se você quiser ler a Rerum Novarum, você vai verificar lá, com todas as palavras que a igreja diz. Não é conveniente que o católico se alie a partidos socialistas. Se alguém te falou em algum ambiente da igreja ou fora da igreja que Jesus era um socialista, um revolucionário, um guerrilheiro, não acredite. Volte para a fonte da Bíblia, volte para as interpretações da Bíblia que são os documentos da igreja, e você vai verificar que não tem nada, nenhuma relação de Jesus com o socialismo. Beleza? Essa é a reflexão. Deus seja louvado, fique com Deus, até a próxima.